Esta carta tem sido, durante muito tempo, tem servido de esperança para vários contextos de sofrimento. É uma carta que fala muito de sofrimento, não é? São 15 vezes que aparece menção ou do verbo sofrer, ou de sofrimento, sofrimentos, enfim, a ideia, o conceito aparece aí várias vezes. É a palavra que mais se repete. Tenho dito aqui de que esta carta é uma carta de preparação. A perseguição ainda não estava acontecendo de fato, mas estava surgindo no horizonte. E o apóstolo Pedro, então, faz questão de avisar a igreja de que dias difíceis estariam vindo pela frente. O tema da mensagem de hoje é já está próximo o fim, que é uma expressão que Pedro vai usar aqui, você vai ver no versículo 7. O desenho que eu escolhi é esse mesmo, não quero te assustar, mas olha ele aí, não é? É o coronavírus, não é? Mas, de todo modo, não quero assustá-lo, já está próximo o fim, uma quinta-feira, e eu trazendo esta mensagem para você, você pode pensar que é algum tipo de aviso, de prenúncio, não. Já está próximo o fim porque todos nós morreremos. A vinda do Senhor Jesus está próxima, de modo que, se morrermos, seremos glorificados, arrebatados juntamente com Ele. Se estivermos vivos, seremos arrebatados enquanto vivos, mas participaremos da morte, né? A palavra de Deus diz que o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Então, amados e amadas, para a igreja do primeiro século, não era mistério nenhum crer de que a vinda do Senhor estava bem próxima. Eles viviam com essa expectativa bem mais iminente, bem mais intensa do que nós em pleno século XXI. Talvez por conta do aumento da ciência, da tecnologia, muitos de nós ainda acreditam de que vai viver por mais tempo, quem sabe até viver eternamente, mas é um mito isso, não se engane não, já está próximo o fim. Por isso que a mensagem desta noite é a mensagem pabum, uma mensagem direta, uma mensagem realmente sem rodeios, onde eu vou estar defendendo pela estrutura do texto que nós precisamos assumir a seguinte postura: precisamos viver para Deus e precisamos viver para os outros. Viver para Deus e viver para os outros. Vamos à leitura do texto e você vai entender essa estrutura claramente aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 11. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo em que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas, preste atenção, terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos.
pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quanto na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ore comigo mais uma vez. Precisamos de Deus, o autor da Bíblia. Deus, suplicamos que o Senhor interprete a Bíblia ao nosso coração e a aplique no nosso dia a dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um clique aí, João Marcos. A grande ideia desta passagem, vamos lá? Tem como a gente recitar juntos, amados? Vamos lá? Crendo que a vinda do Senhor está próxima, juntos. Temos de investir nossa vida em glorificar a Deus. Glorificar a Deus e servir ao nosso próximo. Esse é o segredo, amados, para a gente viver. Já está próximo o fim. Nós não sabemos, amados, quando será o nosso dia. Mas sabemos de uma coisa. Temos no exemplo de Jesus a atitude de alguém que não temia a morte e que não temia o sofrimento, porque ele entendia de que através do seu sofrimento ele estaria buscando a alegria verdadeira em Deus. A verdadeira alegria. Há 3 anos atrás, saía a devocional do John Piper, 24 de setembro de 2017, chamada Busca de Jesus por Alegria. Não vou ler a devocional toda, embora seja muito interessante, mas apenas alguns parágrafos, com base em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. John Piper diz: o maior labor de amor que já aconteceu foi possível porque Jesus buscou a maior alegria imaginável, ou seja, a alegria de ser exaltado à destra de Deus na assembleia de um povo redimido. Portanto, não é antibíblico dizer que a esperança da alegria além da cruz foi o que sustentou Cristo nas horas sombrias do Getsêmani. Isso não diminui a realidade e a grandeza do seu amor por nós, porque a alegria que ele esperava era a alegria de conduzir muitos filhos, no caso todos nós aqui, à sua glória. Hebreus 2:10. E aí John Piper termina: a alegria de Jesus Cristo está em nossa redenção, a qual redunda na glória de Deus. Abandonar a cruz e assim abandonar a nós e a vontade do Pai era uma perspectiva tão horrível na mente de Cristo que ele a rejeitou e abraçou a morte.
É incrível como Deus faz as coisas, né? Pastor Léo compartilhou no grupo de pastores esse parágrafo último. E eu compartilhei mensagem com ele e falei, que coisa impressionante. Porque tem tudo a ver com a proposta da mensagem de hoje. Cristo, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Abandonar a cruz, repetindo, e abandonar a nós e a vontade do Pai, era uma perspectiva tão horrível na mente de Cristo, que ele a rejeitou e abraçou a morte. Dá um clique aí, João. Viva para Deus. E para isso nós temos um exemplo, modelo, Jesus. Pedro, amados, em outras duas oportunidades, colocou também o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus, como preparatório para o nosso sofrimento. Como um paradigma, um modelo, como um incentivo, como um encorajamento para o nosso sofrimento. Essa é a ideia. Reveja comigo 1 Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Antes de você reclamar, Senhor, por que eu estou sofrendo? Diga, Senhor, obrigado, porque Jesus nos deixou o exemplo. Revisite comigo também 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O sofrimento de Jesus foi para nos levar a Deus, ao coração de Deus, ao aconchego de Deus. Por isso que Pedro vai afunilando seu argumento, dizendo o seguinte, olha, portanto, é uma conclusão aqui, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, sofreu fisicamente, você se lembra do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, carregado nas tintas, carregado no sangue, ele sofreu fisicamente, nada de pensar que Jesus na cruz, o sofrimento, a agonia fora apenas espiritual, não. 100% Deus, 100% homem. Seu sofrimento foi real, seu sofrimento foi tangível, seu sofrimento foi na carne. Diz o texto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também deste pensamento. Você veio aqui nesta noite, neste culto presencial, para aprender que você deve estar preparado para sofrer. Armai-vos deste pensamento. É um termo militar, que significa, você está numa guerra, e nesta guerra você precisa se armar adequadamente. Aí deixa eu só esclarecer para você, lançar algumas luzes. É a ideia de Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vida cristã é guerra. Não é piquenique. Não é. Aí você deve estar pensando, mas pastor, eu vim para Jesus para parar de sofrer. Ih, tadinho.
Eu li hoje uma frase que foi uma bomba no meu coração. Uma religião que prega o fim do sofrimento está levando o povo para a perdição. Amados e amadas, não existe pare de sofrer, existe arme-se deste pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Isto é, você só vai ser livre do pecado depois de sofrer. Primeiro vem a cruz, depois a coroa. Lembra do hino? O hino está certo. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Primeiro é a cruz, depois é a coroa. Tem gente querendo a coroa agora? Não, eu sou filho do rei. Filho do rei? Então você vai ter a cruz do rei, como diria Tim Keller no seu comentário do Evangelho de Marcos. A cruz do rei. A cruz do rei. Amados, não tem como. O sofrimento nos livra do pecado. Somente depois de passarmos por essa terra de sombras, usando a expressão de C.S. Lewis, essa terra de sombras é que nós vamos ter, de fato, a pátria celestial, a cidade celestial, aquela que John Bunyan esteve escrevendo no seu livro Peregrino. Mas antes de chegar às portas da cidade, vou te enganar não, hein? Tem muita estrada tortuosa para passar. Versículo 2, para que no tempo que ainda vos resta na carne, quanto tempo? Não sei. Não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Aí há um contraste, né? Desejos dos homens, vontade de Deus. Um mártir, amados, da igreja da Inglaterra, do século XVII, chamado James Coulter, um dia disse, num dos seus sermões, caros amigos, bebam do cálice de sofrimento, como eu fiz, e ele acabou sendo executado mesmo, a fim de não pecarem, pois o pecado e o sofrimento me foram apresentados, e eu escolhi o sofrimento. Amados, olha para mim, até Jesus escolheu o sofrimento primeiro. O Getsemane vem primeiro. Depois vem o Calvário. Só depois é que vem a ressurreição. Getsemane, Calvário e ressurreição. Nesta ordem. Nesta ordem. Desejos dos homens e vontade de Deus. É um contraste, amados. Temos muito pouco tempo nesta vida. O tempo que lhes resta na carne. Eu imagino Pedro dizendo, o tempo que lhes resta na carne, para um grupo de cristãos que estavam dispersos, na região onde hoje é a Turquia. E hoje eu li uma história, amados, chocante. O início, amados, do século XX, assistiu um dos maiores genocídios da história, o genocídio armênio. Depois você pesquisa aí na história e você vai ver. Os turcos mataram cerca de 1,5 milhão de armênios. A Armênia, para quem não sabe, é a primeira nação que se tornou cristã por inteira, por decreto, por mandato. Era uma população imensa de crentes em Cristo Jesus. Claro que em sua maioria seguindo a linha católica, mas cristãos fervorosos. Os turcos invadiram a Armênia e foram matando centenas e centenas de milhares. E vez por outra eles iam nas aldeias mais distantes e perguntavam o seguinte, Maomé ou Jesus? E aqueles que repetidamente diziam Jesus eram executados. Mas numa madrugada, uma embaixada americana daquele país recebeu uma senhora, uma jovem senhora, que chegou ali fugido de madrugada junto com um grupo.
E ela disse o seguinte: agora eu sei o que significa a cruz de Cristo. Os americanos não entenderam. Ela então levantou a sua blusa, parte de trás, as suas costas, e estava ali a marca da cruz, feita por fogo naquela pele. E ela disse o seguinte: todas as noites, os soldados chegavam na nossa aldeia e diziam: Jesus ou Maomé? Eu dizia: Jesus. Eles faziam um pedaço da cruz. No outro dia, Jesus, outro pedaço da cruz. E disseram: se amanhã retornarmos e você continuar assim, você será morta. E naquela madrugada, aprove ao Senhor que ela conseguisse fugir. Mas eu não sei se você pegou o início da minha história. A jovem disse: agora eu sei o que significa a cruz. Amados e amadas, nós não temos ideia do que é isso aqui no Brasil. A gente ainda está assim por causa do coronavírus, e corona significa coroa. E nós ficamos pensando que essa coroa da morte é de fato assustadora. Não, 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 1000 vezes não. Esta coroa da morte não pode ser comparada com aquela coroa que está em Apocalipse 3, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, o corona da vida em latim, corona, cruz, coroa. Nós precisamos, amados e amadas, ao invés de aproveitarmos esse restante dos dias na carne, em paixões humanas, versículo 2, em desejos dos homens, devemos fazer a vontade de Deus. E aí o versículo 3 diz: porque basta, repita comigo, basta, que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Aí deixa desejo dos homens é substituído por vontade dos gentios. Lembrando, só abrindo parênteses rapidinho, gentios para Pedro são não cristãos, não são não judeus, como é para Paulo, não cristãos. Vontade dos gentios, dos não cristãos, andando em, está preparado? Está sentado bem aí? Libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade, e por isso vos difamam. O que Pedro está querendo dizer aqui? Os não cristãos estão assustados, estão achando estranho o fato de que você já não anda mais com eles, de que você não está mais debaixo da vontade dos desejos deles, não andam mais com estes, e por isso vocês são difamados. Por que que o cristão sofre? Ele sofre porque ele é diferente. Eu me lembro que eu era adolescente, eu participei de um congresso, tem tempo, sou jovem, sou crente, tenho de ser diferente. Amados, rapidamente, deixa eu só destrinchar rapidamente. Libertinagem. A palavra aqui significa luxúria, licenciosidade, não é? É andar com pessoas que praticam o mal e fazer a maldade juntamente com elas. Isso é libertinagem, tá? Caráter ultrajante. Prazeres. A ideia aqui é o desejo pelo que é proibido. É o apreço por bens materiais, prazeres sexuais e ganância por poder ou dinheiro. Prazeres. Embriaguez é o ato de beber, de farriar. É embebedar-se de tal forma a perder o controle, se expor ao vexame por palavras ditas, mau comportamento e atitudes irracionais expressas. Na Bíblia, amados, a bebida está sempre relacionada à perca de controle, de autocontrole. Não existe na Bíblia Sagrada, amados, uma prática que seja tolerante a respeito da bebida.
A primeira vez que vai aparecer menção de vinho na Bíblia está em Gênesis com Caim, com Noé. E Cão, o seu filho, se aproveitando da bebedeira do pai para o ultrajá-lo. E por aí vai. E por aí vai. E segue. Bebedeira. Orgias. Praticar ato sexual de forma descontrolada, entregando-se à prostituição e à humilhação. Lembrando, amados, preste atenção, que orgia não é apenas algo relacionado aos solteiros. Práticas sexuais infames, mesmo no contexto de casamento, desonra a aliança com o Senhor. Bebedeiras. Você vê que o negócio da bebida é tão forte que fala de embriaguez e agora fala de bebedeiras, que significa ser viciado em bebidas alcoólicas como uma droga para aliviar a dor, fugir da realidade, eu bebo para esquecer, não é? Esconder a infelicidade a ponto de perder a sobriedade. E por último, idolatrias repulsivas, que é o ato de adorar a criatura no lugar do Criador, se envolver com deuses falsos. Deuses de metal e deuses mentais. Deuses do coração. Pedro adverte, amados, que a perseguição que os cristãos iriam receber por parte dos não cristãos era por conta do testemunho de Cristo. É porque eles, amados, olhem para mim, de um dia para o outro, de uma hora para outra, deixaram de se envolver com libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Por isso que o versículo 4 diz, eles acham estranho. Repita comigo, acham estranho. Eles acham estranho, porque eles falam, o que aconteceu? O que aconteceu? Que maravilha, amados. É o testemunho do cristão, confunde os ímpios. A NVI diz, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso, os insultam. Daí o alerta, amados e amadas, é claro. Todos nós teremos de prestar contas a Jesus. Diz o texto, versículo 5. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Amados, todos nós, eles nos acham estranhos por conta do nosso comportamento, por conta do nosso testemunho, mas um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Está preparado? Mateus 12:36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Romanos 14:11-12. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E ninguém, amados, versículo 6, vai poder dizer que não sabia, porque o evangelho foi pregado também aos mortos. Eu expliquei, amados, na quinta-feira passada, 1 Pedro 3,19, até mesmo os que estavam vivendo no tempo de Noé, ouviram da pregação de Noé, e Jesus em espírito estava pregando através dos lábios de Noé. E aqui Pedro diz o seguinte, não apenas os do tempo de Noé, mas todos os da antiga aliança, e todos aqueles que estão espalhados no mundo, todos eles vão ouvir a pregação de Jesus. Porque João 5:25, em verdade, verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
os mortos aqui no versículo 6. Aos que quando estavam vivos, ouviram, e agora mortos, não são mais inocentes. Não importa, amados. Tem gente que pensa o seguinte: mas e aquele lá da aldeia mais distante, da tribo não alcançada? Todos vão ouvir da palavra do Evangelho. Todos. Deus não deixará ninguém sem o testemunho. Todos. Embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. João 11 vai nos dizer claramente a respeito disso. Viva para Deus, porque diante de Deus, todos nós estaremos um dia. O segundo desafio, amados, é viver para os outros. E aqui fica claro para a gente de que a vida para os outros é uma série de imperativos. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Pensa comigo aqui. Agora, as baterias são voltadas para os crentes. Pedro termina de falar, olha, todos vamos prestar contas diante de Deus, tá ok? Até os mortos. A palavra do Evangelho chegará a estes, por testemunho, por revelação geral, de algum modo. Todos. Essa história de que, eu não comuniquei, mas alguém falou. Ele viu. Ela recebeu. Eu quero deixar claro, Romanos, por exemplo, Paulo vai deixar claro isso aqui. Ninguém, amados, vai ser considerado alguém que não sabia, nunca soube. Romanos 1, 20. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que estes homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu, e por aí vai. Devemos viver para Deus. E agora as baterias são voltadas para os crentes. Então viva para os outros. Sejam, por exemplo, pessoas de bom senso e alertas em oração. Por quê? É o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Porque o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade. Devemos ter santo trato
e piedade. E aqui Pedro diz, tendo bom senso e alertas em oração. Necessidade de moderação, de sobriedade, de discernimento. Não fica perdendo a cabeça com discussões fúteis. Escolha as batalhas que de fato vale a pena ser lutadas, ser pelejadas. E amados e amadas, versículo 8, antes de tudo, tenham profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre grande número de pecados. O amor, amados, é a marca do cristão. Pedro já tinha dito isso em 1:22, em 3:8, em 4:8, e Pedro vai terminar a sua carta, o último verso, ele diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Eu tenho para mim, amados, que Pedro, quando disse aqui, o amor cobre um grande número de pecados, ele tinha Provérbios 10:12 na mente. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. A ideia de cobrir aqui no original é esconder. É cobrir no sentido de não levar mais em conta, de desconsiderar mesmo. O amor faz isso, amados. Quando você ama, você aprende a lidar com o outro. Você releva erros, percalços na caminhada. 1 Coríntios 13 vai dizer, o amor não guarda o mal, não é? Há uma versão que diz, não guarda registros, ou não confere registros. O amor tem dessas coisas, amados. Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. São os 4 tudos de 1 Coríntios 13. No original, no grego, tudo suporta. A palavra suporta é a mesma palavra para telhado. O amor nos cobre. O amor cobre o outro. O amor cobre a igreja. O amor cobre o meu irmão. O amor me cobre. O amor cobre um grande número de pecados. Viva para os outros. Viva para os outros também, versículo 9, sendo hospitaleiro. Ao contrário, amados, de uma pessoa que tem terror pelo diferente, é o xenófobo. Nós somos chamados a sermos xenófilos. Esse é o termo grego para hospitalidade. Amor aos estranhos. Gentileza, generosidade para as visitas. Amados e amadas, o cristianismo só sobreviveu no primeiro século por conta da hospitalidade. Cristãos eram perseguidos, saíam de aldeias, indo para outras aldeias, saíam das suas casas e precisavam encontrar abrigo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12:13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 13, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Hospitalidade. Cuidado com os estrangeiros. E por fim, amados, versículo 10 fala de servir conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A tradução Philips trouxe assim essa questão da multiforme graça de Deus, assim como sirvam-se mutuamente com os dons particulares que Deus concedeu a cada um, como administradores fiéis da graça de Deus maravilhosamente variada. A Nova Versão Transformadora traduziu assim, fazendo bom uso da múltipla e variada
graça divina. Sabe o que significa isso? Ninguém é igual a ninguém. E Deus tem dons, amados, multiformes, multicoloridos. E nós precisamos aprender a servir uns aos outros. E o verbo aqui servir é a mesma palavra para diaconia, um serviço concreto, um serviço prático, um serviço para suprimento de necessidades. É aquilo que Jesus diz em Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Multiforme graça de Deus. Eu fico, amados, pensando quando alguém chega e fala o seguinte: pastor, eu não sei fazer nada. Sabe sim, porque você foi alcançado com a multiforme graça de Deus. E aí Pedro vai terminar no versículo 11 dizendo o seguinte: se você fale como quem comunica as palavras de Deus. Se você serve com as suas mãos, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Devemos, amados e amadas, usar os nossos dons e os nossos talentos. E nós estamos vivendo este tempo, amados, que é um tempo de grandes possibilidades. Romanos 12, 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, usa esse dom e exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Lembrando o tempo todo que, Pedro diz, para que em tudo Deus seja glorificado. O que você faz é para quem? Para Deus ser glorificado. Não diz respeito a você. Diz respeito a Deus que precisa ser glorificado. Rápidas aplicações para você ir para casa turbinado. E eu quero realmente incomodá-lo santamente. Primeira, não seja seduzido pela política, ciência ou quaisquer ideologias humanas. Queridão, queridona, olhe para Jesus. Ele é o exemplo a ser seguido. Jamais desvie o seu olhar de Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tira os olhos de Jesus. Pedro, quando estava olhando para Jesus, estava indo ao encontro dele. Quando ele tirou os olhos de Jesus e sentiu o vento, ele começou a submergir. Mas antes deu tempo dele clamar, Senhor, socorra-me. A oração mais breve da Bíblia. Um sermão de Spurgeon, a oração mais breve da Bíblia. Senhor, salva-me. E Jesus então estende a mão para Pedro. Não deixe de olhar para Jesus. Olha, se fosse possível que eu colocasse uma frase na sua cabeça, para você não esquecer nunca mais, não tire os olhos de Jesus. Seria essa frase. Segunda aplicação, João Marcos. Ao se lembrar do seu passado, preste atenção, faça isso com vergonha. Jamais se vanglorie de quem você era. Você foi resgatado do esgoto de uma sociedade sem Deus. Não tenha orgulho do seu passado. Pedro disse o seguinte, olha, basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Hoje eles acham estranho a sua postura, mas é para achar sim. 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também
santos em toda a vossa maneira de viver. Terceira aplicação, você que está em crise ainda sobre Jesus ter pregado aos mortos, não é para você ter crise não, porque há um poder extraordinário na pregação da palavra de Deus. Quer um exemplo? Foi por meio dela que Lázaro, já no sepulcro, foi ressuscitado. Ao ouvir o seu nome, Lázaro, vem para fora. E eu gosto de pensar, amados, que Jesus não disse, vem para fora. Porque se Jesus não tivesse usado o nome de Lázaro, todos os mortos daquela região sairiam do túmulo. Por isso que Jesus falou, João, Lázaro, só você, sai para fora. Agora nem, Helder, não é isso que aconteceu na nossa história. Nós não estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, segundo Efésios capítulo 2, e Jesus não nos chamou pelo nome, dizendo, nem, vem para fora, Helder, vem para fora. J.C. Ryle diz, a voz que chamou Lázaro para fora do sepulcro, um dia penetrará nossos sepulcros e ordenará que nossas almas e corpos se unam novamente. Você segure aí, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ouviremos de novo, sai para fora. Nós ouvimos a primeira vez, sai para fora e fomos salvos. Mas um dia morreremos, porque o homem está ordenado morrer uma vez. E aí, quando nós estivermos bem mortos, mortinhos da silva, chegará um tempo que Jesus dirá, vem para fora de novo. Só que agora é de vez. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos estava preparado desde a fundação do século, do mundo. Amados, vem para fora, os mortos ouvirão. Outra aplicação, o nosso serviço a Deus deve ser caracterizado pelo amor às pessoas. Estamos vivendo um tempo extraordinário para investirmos em pessoas. Use seus dons para evangelizar, mas faça isso com amor, amados. Queridão, queridona, ame mais. O amor abre portas. O amor sara feridas. O amor, amados, destrói o ódio, constrói pontes ao invés de muros. O amor dissipa dores, aflições. O amor consola, o amor constrói. O amor edifica. Nós precisamos falar a linguagem do amor e mais do que falar a linguagem do amor, nós precisamos viver a prática do amor. A igreja precisa amar mais. Eu amo. Só que nós precisamos amar os não amáveis. Porque Cristo amou a nós naquilo que éramos igualmente não amáveis. Diz a palavra que Cristo morreu por nós, sendo nós, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós bonzinhos, né? Sendo nós gente boa, sendo nós ainda pecadores. Aí eu fico pensando, mas só um parêntese rápido aqui, senão vai virar um parentesão, né? É um parentezinho aqui. Crentes, por exemplo, celebrando a morte de traficantes. Crente a favor de pena de morte. É contra o aborto, mas é a favor da pena de morte. Eu ainda não entendi isso, talvez um dia eu entenda. Como que cristãos conservadores são a favor da pena de morte e são contra o aborto? Eu ainda não entendi. Absolutamente. Porque para mim, matar um infante e matar um cidadão já criado é morte. E nós precisamos ser contra a morte. Precisamos ser a favor da vida.
O Elias maluco foi encontrado ontem, morto na sua cela. Há uma possibilidade de ter sido suicídio, porque ele havia deixado algumas cartas aos seus familiares. E eu já disse que não apenas o Elias, com esse codinome terrível, o nome dele não é nem Elias maluco, não é um apelido, mas outros amados e amadas com nomes bíblicos, filhos de crentes. Quando eu era mais jovem, eu ouvia o DJ Alpiste, que tinha um rap que dizia: todo traficante tem uma mãe que é crente. E faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Uma mãe, uma avó, que todos os dias dobra os seus joelhos. Salva meu filho. E você só está aqui porque alguém orou por você. Porque alguém compartilhou o evangelho com você. E por que você então não vai compartilhar o evangelho com o outro? Em amor. Porque, para terminar, nossa vida investida para Deus e em serviço ao próximo é expressão de nossa adoração a Ele. Em outras palavras, me permito o trocadilho, adorar é servir, e servir é adorar. Chegará um tempo, amados, em que todos estarão cantando em Apocalipse 5,12, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graças. Mas enquanto esse dia não chega, amados, vivamos para Deus e vivamos uns para com os outros, uns para os outros. Dando um clique, João Marcos, para ficar cravado. Aprenda que, crendo que a vinda do Senhor está próxima, temos de investir nossa vida em glorificar a Deus e servir ao nosso próximo. E meu último lampejo desta noite, desta mensagem é: sabe como a gente serve ao nosso próximo? Sendo parecido com Jesus. Eu acho, amados, que o maior elogio que a gente pode receber é ser parecido com Jesus. Eu me lembro que quando faleceu o diretor de missões mundiais, o Valdemiro Timichak, eu li um testemunho de missionário dizendo o seguinte: ele é o homem mais parecido com Jesus que eu conheci. Eu quero terminar com a historinha de um homem que foi visitar um amigo e uma menininha da casa foi atender. O homem se apresentou, mas a menina não entendeu o nome. Ela chega para o papai dela e diz: papai, tem um senhor que deseja ver o senhor, vê-lo. Qual é o nome dele, minha filha? E a menininha disse: eu não entendi o nome, mas ele é muito parecido com Jesus. Aí, estenda suas mãos assim. Você deve estar pensando: mas eu ser parecido com Jesus? Onde está isso na Bíblia? Então se segura aí. Se você está preparado, você vai receber essa palavra. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga comigo: de glória em glória, eu vou me parecendo com Jesus. Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por este testemunho, obrigado por este desafio de vivermos para Deus e de vivermos para os outros. Obrigado porque nesta noite fomos chamados à responsabilidade, a viver um cristianismo que de fato nos leve a crer que a vinda do Senhor está próxima.
e que por conta disso eu tenho de levar a minha vida mais a sério, vivendo para Deus, vivendo para a glória de Deus e vivendo para os outros, ministrando amor, hospitalidade, serviço, para que a glória seja dada ao Senhor através do meu testemunho. Ó, meu Deus, me leve para casa, conduzido pelas tuas bondosas mãos, mas que esta palavra, se preciso for, não me deixe dormir, sem antes eu orar. Quero ser igual a Jesus. No nome dele que oramos. Amém. E amém. Amém. Ore silenciosamente, meu queridão, minha queridona, que o Senhor te guarde até a sua casa, conduzindo você de ônibus, de carro, de bicicleta, a pé. Que o Senhor te livre dos terrores da noite e que te torne abençoado e abençoada. Porque como Débora disse no início do culto, como Maria, você escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Amém.